E esses dois homens mudaram completamente o rumo da Venezuela e Argentina. Mas um segredo, não foi para melhor. A Venezuela tem sido um terrível fantasma no caminho da economia brasileira. E também a Argentina está passando por uma grande crise. E muitas pessoas começaram a comparar os dois países com o Brasil. Será que vai ser o nosso futuro agora que foram anunciados novos ministros? Só para você ter noção, há um ano atrás o Paulo Guedes disse o seguinte: para virar a Argentina, 6 meses, para virar a Venezuela, 1 ano e meio. E é claro que isso, na época, como era o ministro da Economia falando, acabou gerando inúmeras polêmicas e receios sobre o futuro do Brasil. Vários especialistas pararam para analisar se realmente existia um fundo de verdade nessa história. E é claro que é verdade que esses países vivem tempos tenebrosos de políticas públicas e econômicas. E obviamente, sabendo quem vai governar o país pelos próximos 4 anos, isso preocupa também os brasileiros. Como em tamanho de território e posição geográfica somos muito parecidos com a Argentina, e além do nosso futuro presidente e ministros que ele elegeu agora, será que o Brasil realmente está seguindo o mesmo caminho da Argentina? Mas para responder essa pergunta também temos que entender o que está acontecendo na Venezuela e Argentina agora. Por isso eu vou trazer alguns dados para a gente analisar juntos se o Brasil realmente pode se tornar uma Argentina e depois uma Venezuela. E claro, sabendo disso, será que ainda vale a pena investir aqui no Brasil? Antes de eu mostrar o que é teoria e o que é verdade, vamos analisar a real situação da Venezuela, que por muitos anos foi um verdadeiro terror e exemplo daquilo que o Brasil pode se tornar algum dia. No ano de 2018, a impressão de dinheiro da Venezuela teve saltos astronômicos, e esse foi um dos grandes pontos do início da hiperinflação que ela vive hoje. Resumidamente, a inflação é relativamente normal, é um aumento generalizado dos preços. Já a hiperinflação não é normal, é quando os preços aumentam muito e muito rápido. Dessa forma, o poder de compra da população não consegue acompanhar o aumento dos preços dos produtos e serviços. Temos aquelas imagens comparando quanto dinheiro você precisa para comprar uma carne, um tomate e alguns alimentos básicos de consumo. Isso era algo que não acontecia desde 1997 e claramente mostrou ao mundo a grande crise que a Venezuela estava vivendo, porque essa impressão de dinheiro foi só uma consequência de várias atitudes que o governo veio tomando há anos, como por exemplo o aumento dos gastos públicos. Nesse momento que houve a impressão desenfreada de mais notas por parte do Banco Central da Venezuela, foi só o estopim da grande crise do país, que ajudou a elevar ainda mais a inflação, porque eles só estavam imprimindo mais dinheiro, mas não estavam produzindo mais no país. E só para você ter noção, de acordo com o Fundo Monetário Internacional, já encontramos informações que essa impressão de dinheiro na Venezuela já causou uma inflação de 1.000.000% até o final de 2018. Então quem era milionário na Venezuela hoje teria o poder de compra de quem tinha um bolívar venezuelano. E ao mesmo tempo que toda essa crise aconteceu, as exportações de petróleo caíram, sendo que essa commodity é a principal atividade que movimenta toda a economia do país. Mas toda essa queda do petróleo também foi causada pelo governo e uma má gestão dos recursos, porque durante vários anos eles ganharam rios de dinheiro com petróleo, mas as empresas que eram privadas foram estatizadas aos poucos, até chegar um momento que o governo tinha dominado boa parte das empresas. Como sabemos que a administração pública não é eficiente, obviamente muitas empresas fecharam ao longo do tempo. Inclusive até tivemos uma fala da Dilma que achou engraçado não ter mais empresas na Venezuela. Por que será, não é mesmo? Mas em uma famosa entrevista dada em 2012 pelo então presidente da Venezuela, Hugo Chávez, ele previu que até o ano de 2019 o país viveria um período próspero e eles estariam produzindo mais de 6 milhões de barris de petróleo por dia. Me parece algo muito similar ao que alguns presidentes já prometeram para a população, como por exemplo na Argentina, o então eleito presidente tinha prometido mais churrasco à população, porque o preço da carne estava caro, mas como ele iria melhorar a economia, ela iria ficar barata e fazer churrasco seria corriqueiro. Mas hoje sabemos que também a Argentina só está diminuindo seu consumo de carne, porque a população está com pouco dinheiro para comprar esse produto. Mas na Venezuela, em 2019, como essa data já passou, sabíamos que a produção de petróleo não chegou nem perto desses números prometidos. Muito pelo contrário, além do número ter sido menor, foi passando por uma constante queda, ano após ano. E segundo um importante relatório disponibilizado pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, a produção de barris de petróleo na Venezuela no ano de 2019 foram de 742 mil por dia, metade do que havia sido produzido em 2018 e 1/3 do que foi produzido em 2017. Então, com todos esses dados, ficou claro que o país estava enfrentando sérios problemas econômicos. 90% do valor arrecadado com as exportações ficava para o governo. Como aqui no Brasil a história não é a mesma e ela rima de forma muito similar à Venezuela, é claro que as pessoas que entendem mais de economia ficaram preocupadas. Então, nos últimos anos, esse foi um assunto sempre em pauta, mesmo em outros governos. Mas com acontecimentos atuais, essa preocupação aumentou ainda mais. Agora, a Venezuela se encontra com mais de 80% da população em estado de pobreza. Um salário mínimo que equivale a menos de $40. E uma moeda nacional que não vale absolutamente nada. Só pra você ter ideia, lá eles costumam fazer o escambo, que é a troca de produtos entre pessoas. É muito difícil ver eles utilizando dinheiro. Agora, antes de continuarmos, você tem que fazer algo muito importante, que é se inscrever nesse canal pro Brasil não virar uma Venezuela. Claro,
claro, também comenta aqui a sua opinião sobre a situação do país que era rico e agora é extremamente pobre. Pra quem não sabe, a Argentina foi um dos países mais ricos da América Latina, chegando até ser a 6ª maior potência mundial. Na época até existia o ditado europeu, rico feito argentino. Mas depois que o país passou anos com governos populistas gastando mais do que arrecadam, e uma série de golpes e corrupção, o país rico empobreceu. Em algumas regiões as pessoas já fazem um escambo e a inflação chega a 100% no ano. E para tentar contornar esse problema, o governo congelou o preço de 1.700 produtos. Mas isso só piora a situação, esgotando esses produtos no mercado ou deixando eles muito caros. O início da crise da Argentina começou há mais de 20 anos atrás, mas só para você ter noção, em 2019 o presidente eleito Alberto Fernandes assumiu o cargo com a promessa de reerguer a economia da Argentina, que passou por um terrível período de recessão econômica. Porém, as coisas não ocorreram como previsto, já que o país teve vários impactos sociais e econômicos negativos. Mas não só isso, conflitos internos do governo e também corrupção resultaram em uma significativa queda na popularidade dele. Então, no ano de 2021, a postura do governo foi alterada para um estado mais intervencionista como já era anteriormente, trazido pela vice-presidente Cristina Kirchner. E é claro que esse comportamento trouxe algumas consequências políticas, e durante as eleições legislativas, em 2022, o país começou a ver a inflação tomar conta da economia novamente. E nos últimos 12 meses, a inflação já atingiu um nível de 88%, fazendo com que o poder de compra da Argentina caísse praticamente pela metade. Muito parecido com o que aconteceu na Venezuela. Só para vocês verem o quão grave é essa inflação, nos Estados Unidos, que eles estão com uma inflação super alta, está em 9,1% nos últimos 12 meses. Lá eles estão passando por um recorde histórico e já é um grande motivo de preocupação mundial. Então imagina viver em um país onde uma inflação está descontrolada. Basicamente a sua vida financeira está arruinada, porque quem guarda dinheiro vai perder o poder de compra pela metade, então não faz sentido investir nem guardar dinheiro na Argentina. Da mesma forma que você sabe que vai perder dinheiro fazendo isso, eles não deixam você comprar dólares ou outras moedas, eles colocam um limite na compra de dólar. E atualmente a Argentina já virou uma bagunça, porque lá eles têm diversos tipos de câmbios diferentes. O salário mínimo em junho desse ano estava em 361 dólares, mas que existe um dólar paralelo não oficial usado por lá e assim o salário mínimo está em 175 dólares. E também, segundo o INDEC, 36,5% dos argentinos se encontram em estado de pobreza, vivendo com menos do que é o suficiente para suprir suas necessidades básicas. Beleza, entendemos o cenário dos dois países, mas como que o Brasil fica nessa situação? Será que o Paulo Guedes estava certo? A grande verdade é que as crises que ocorrem no Brasil possuem naturezas diferentes umas das outras, sim, com situações graves mais diferentes da Venezuela e também da Argentina. Porque além de toda a má administração da Venezuela, corrupção e intervenção estatal, eles também dependem única e exclusivamente do petróleo. Então, como um país ficou extremamente concentrado em um único ativo e as empresas dominadas pelo governo foram quebrando, obviamente a economia da Venezuela foi por água abaixo. Já no Brasil, apesar de dependermos muito do agronegócio, nós temos uma diversidade maior nas receitas que movem a economia do nosso país. Também temos petróleo, extração de minérios e vários tipos de commodities diferentes. Já a Argentina, ela tem uma economia muito mais pautada no industrial e também no agronegócio. Mas o grande problema foram as políticas populistas e grandes gastos do governo junto a golpes e corrupção. E isso teve como consequência a hiperinflação, gerando uma desconfiança de investidores estrangeiros e uma saída de capital do país. Fora essa diversificação de produtos que movem a economia do Brasil, aqui um presidente possui menos poder quando comparado à Argentina ou à Venezuela. Nós tendemos a ter uma democratização maior, apesar do que está acontecendo agora. Para que o Brasil se torne uma Argentina, ou pior, uma Venezuela, o governo precisará por anos tomar medidas econômicas muito erradas. Então a probabilidade de virar uma Venezuela num prazo de 10 anos não é muito alta. Já uma Argentina nós estamos um pouco mais próximos, mas como eu falei, a grande crise econômica da Argentina não ocorreu em 4 ou 8 anos. Na verdade, é um processo que levou mais de 40 anos para acontecer no país. E hoje eles estão colhendo os frutos de uma má administração do governo. Será que o Brasil pode virar uma Argentina ou Venezuela? A resposta é sim e não. Quando falamos de economia, existem inúmeras variáveis possíveis. Mas o Brasil ainda tem excelentes empresas e não dependemos única e exclusivamente do petróleo. Mas sabendo que tudo pode acontecer e os argentinos não esperavam isso em 1970, um cenário que estão vivendo hoje, o que cabe a nós para nos protegermos é diversificar. Eu garanto para você que nunca vimos o dólar tão barato. Quanto mais passam os anos, mais o real vai se desvalorizar perante ao dólar. Então, cabe a nós diversificar uma parte no Brasil, uma parte no exterior. Qual que é o meu foco hoje na minha carteira de investimentos? Ter pelo menos metade do meu patrimônio em investimentos exterior, que sejam dolarizados, pode ser investimentos na bolsa de valores lá do exterior, criptomoedas que também não possuem correlação com a economia do Brasil, e eu ainda sigo investindo em fundos imobiliários e ações aqui dentro do país. Claro que numa porcentagem muito menor comparado a investimentos no exterior. Se você já investe em empresas aqui no Brasil, mas ainda não investe no exterior, uma das
formas mais fáceis de fazer isso é através do IVVB11, que é um ETF que acaba replicando a Bolsa de Valores americana. Assim já é possível se expor aos Estados Unidos sem precisar comprar dólar. Mas o que eu mais gosto é realmente comprar dólares e investir diretamente nos Estados Unidos. Só que esse é um processo um pouco mais burocrático. Então mesmo com essas duas possibilidades, o que não podemos fazer é ficar paralisados e com medo de investir. Porque senão o nosso dinheiro vai ficar parado e só se desvalorizando ao longo do tempo. Sobre todo esse método de investimentos que eu utilizo na minha carteira pessoal para me proteger do Brasil e também me expor a oportunidades no exterior, eu mostro tudo isso dentro da minha comunidade no Instagram. Mas e você? Acha que o Brasil vai virar uma Argentina ou uma Venezuela? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, porque agora que estamos vivendo um período de transição, podemos sim ter várias incertezas. Não só nas questões sociais, mas também nas econômicas. E esse novo governo que está por vir tem o desafio de saber administrar as finanças e precisa evitar tomar decisões que comprometam a economia. E agora precisamos mais do que nunca ficar atentos aos próximos passos do governo para entender como será essa nova era. E é claro, se manter informado, separando o que é verdade do que é apenas uma euforia. Mas eu realmente espero que, independente do governo, se você gosta ou não de quem foi eleito agora, que ele faça uma boa administração do país. Se você quiser entender melhor sobre economia e como a política está afetando algumas empresas do Brasil, eu recomendo aqui dois vídeos. Um sobre a Petrobras e as incertezas políticas aqui do Brasil e outro sobre a empresa que domina a economia mundial. Mas eu desejo um ótimo resto de dia pra você. É isso aí, duplas, valeu e fui. Tchau!